Olá, o assunto é carros e o tema: por que eles pesam tanto no nosso bolso aqui no Brasil? E quando a gente fala de carros, muitas emoções, muitas opiniões, cada um pensa de um jeito a respeito deles, mas numa coisa quase todo mundo concorda. No que? Eles custam caro demais, tanto para comprar como para manter. E o que a gente pode fazer diante dessa realidade? Porque você provavelmente já viu alguma informação mostrando como eles custam bem mais caro aqui do que em outros países. Então, o que a gente pode fazer a respeito disso? Vamos conversar sobre isso aí? O meu nome é Leandro Mateira, eu sou consultor automotivo pessoal na Carro e Dinheiro e autor do livro digital Como Escolher o Seu Carro Ideal e também colunista do Infomoney. E a ideia é que a gente compreenda por que existe uma realidade que compromete tanto as nossas finanças quando a gente pensa nos carros aqui no Brasil, para saber qual é o melhor caminho a seguir, buscando as melhores alternativas. Então, vamos lá. Inicialmente, é importante a gente comentar rapidamente aqui quais são os motivos pelos quais os carros custam tão caro aqui no Brasil. Esses motivos envolvem basicamente, vou falar de um jeito bem rápido porque a ideia não é aprofundar nisso. Então vamos lá, eles custam muito caro porque existe uma elevada carga tributária no país, há altas margens de lucro por parte de fabricantes e concessionárias. Também nós temos o custo Brasil, que se reflete em vários aspectos. Aqui a gente acaba tendo muito protecionismo econômico, isso compromete a concorrência, e nós temos também uma elevada concentração do mercado. Poucas marcas acabam dominando uma fatia muito grande na participação nas vendas. E por último, esse fator essencial, chamo sua atenção para prestar muita atenção nesse ponto, porque é o seguinte: os carros também custam muito caro aqui no Brasil porque o consumidor brasileiro aceita pagar muito caro por eles. Muitas vezes, muito mais do que eles valem de verdade. E então, esse é o cenário que a gente tem aqui. E no atual momento, em 2014, nós temos vários indicadores de que o setor automotivo está muito próximo de uma crise. E é interessante que a sociedade e os agentes envolvidos, como as fabricantes e o governo, repensem nesse modelo que tem sustentado o setor automotivo ao longo dos últimos anos, porque eu acredito que é interessante pensar em novas possibilidades. Mas o objetivo aqui, como eu disse, é o que? Diante dessa realidade, entender o que você, consumidor consciente, que dá valor ao seu dinheiro, pode fazer para buscar melhores decisões, melhores alternativas para superar todas essas questões mais sérias. E para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa ter um planejamento financeiro, é importante conhecer o que eu chamo de estrutura de preço dos carros no Brasil. Por quê? Porque, para mim, o custo-benefício de um carro não pode ser feito de uma forma restrita, vendo só o preço de compra. Não, eu acho que deve ser feito de uma forma ampla, considerando não só o preço de compra, mas todos os impactos financeiros que os carros geram ao longo do tempo, que começam no momento da compra, passam pelo período de propriedade e terminam lá na frente na venda. Então, vamos entender melhor como tudo isso funciona, para que a gente saiba tudo que impacta e faz com que a gente sinta no dia a dia, todo mundo, como os carros pesam tanto no nosso bolso. Então vamos lá, começando pelos impactos financeiros no momento da compra. E o que a gente tem aí? Nós temos o custo total de aquisição, aquilo que você paga para comprar um carro novo ou usado, e as despesas e os custos relacionados com transferência, com registro, e se você contratar um serviço de um terceiro, como um despachante, essa despesa também deve ser computada. Passando adiante, pensando no período de propriedade, o que nós temos é o seguinte:
Temos despesas que incidem anualmente, e aí a gente tem o IPVA, que é um imposto estadual, que varia, né, de estado para estado a sua alíquota, e nós temos o licenciamento, o seguro, o DPVAT, e para boa parte das pessoas, considerando a realidade que a gente tem no Brasil, o seguro particular que a gente contrata para resguardar o nosso patrimônio e também resguardar os danos que a gente pode provocar em relação a terceiros. Então, esse seguro particular não é obrigatório, mas muita gente acaba incorrendo nessa despesa anual e é aconselhável que se tenha essa proteção, sim. E nós temos despesas muito relevantes, né, durante o período de propriedade que envolvem o gasto com combustível, o consumo do carro, que impacta muito no bolso, e nós temos também todos os gastos decorrentes da manutenção. A manutenção tem vários aspectos, né? Nós temos as revisões periódicas, nós temos os reparos, as trocas de peças, trocas de pneus, a mão de obra envolvida nisso tudo. Então, são gastos muito sérios que devem ser computados com bastante atenção. E nós temos alguns casos de despesas incidentais durante esse período de propriedade. Incidentais por quê? Porque elas podem depender das preferências do proprietário ou também das condições de uso do carro, do local onde ele trafega. Então, nesse sentido, a gente tem despesas como lavagem, nós temos multas, taxa de inspeção veicular, pedágio, estacionamento. Então, são despesas que variam muito, né? Mas são incidentais. Nem todo mundo tem essas despesas, mas quem tem precisa levá-las em consideração. Outro ponto é relacionado à blindagem. A despesa para blindar um carro deve ser considerada. Essa é uma tendência cada vez mais acentuada em grandes cidades, que acabam tendo índices de criminalidade elevados. Muita gente tem optado por carros blindados. Isso deve ser computado com atenção. E uma outra despesa que eu acho importante levar em conta é aquela decorrente do fato do carro precisar ficar parado. Então, por conta de uma manutenção, o carro precisa ficar um tempo parado e você, às vezes, pode ter outros tipos de despesa por causa disso. Táxi, aluguel de carro, enfim, isso varia muito, mas se houver esse tipo de situação, é interessante que seja incluído na sua conta. E agora vamos lá para frente, pensando no momento da venda. Na venda, é interessante a gente pensar na depreciação. É claro que a depreciação ocorre ao longo do tempo, mas vamos analisá-la aqui para ficar mais claro. E nós temos a depreciação média no mercado, nós temos a tabela FIPE, que serve como uma referência, mas eu acho importante considerar o preço efetivo de venda do carro. Por quê? Porque esse preço de venda varia em função da liquidez, da facilidade de revenda de um carro. Para a gente entender, às vezes tem um carro que tem um valor de tabela X, mas é um carro de difícil revenda, um carro que tem um mercado complicado. Então, para conseguir vender, é necessário dar um desconto adicional para que o negócio seja concretizado. E é importante levar esse número real em consideração. E nós temos também outros impactos financeiros que acabam incidindo em relação ao carro. E para quem procura fazer uma análise mais profunda, é interessante levar em conta o custo de oportunidade, né? Pensando naquilo que poderia ser feito com o dinheiro caso não houvesse a compra do carro. É claro, todos nós sabemos que o carro no Brasil é uma necessidade para boa parte das pessoas, mas aqui a gente está procurando analisar financeiramente. Então, se você quer fazer uma análise mais profunda, é bem interessante considerar também o custo de oportunidade. E, por fim, nós temos uma despesa bem séria aqui no Brasil, que envolve os custos relacionados ao financiamento. A gente sabe que a maioria dos carros são comprados com utilização de alguma parcela de crédito, e isso daí acaba gerando despesas efetivas, é claro,
sempre, não existe nenhum financiamento que não tenha custos embutidos e esses custos devem ser levados em conta para formular, para a gente chegar à estrutura completa de preço dos carros no Brasil. E viu só, é impressionante, a gente vai somando, vai somando, vai somando, é algo realmente impressionante. E quando a gente coloca isso tudo na ponta do lápis, o resultado é mesmo espantoso, porque é muita coisa e por isso, na hora de pensar em comprar um carro, é fundamental ter o quê? Um planejamento financeiro. Agora, mais importante ainda é saber escolher qual carro comprar. Porque o carro deve estar de acordo com o seu perfil, com as suas necessidades e ele deve ser a melhor opção em termos de custo-benefício. E aqui é importante frisar que no custo-benefício é fundamental levar em conta também a qualidade do carro e a sua segurança. São fatores muito importantes e o que acontece é o seguinte, se você fizer uma boa escolha, uma escolha consciente, um carro que gere satisfação para você, para sua família ao longo do tempo, o que acontece é o seguinte, você pode ficar com ele por um período maior e ficando por mais tempo, isso também será mais vantajoso financeiramente. Então, é uma questão muito séria a escolha de qual carro comprar, considerando todo esse cenário de carros caríssimos no Brasil e que podem gerar impactos financeiros muito diferentes ao longo do tempo. Como assim? Se a gente pegar, por exemplo, dois sedãs médios na faixa de 70 mil reais, são dois sedãs com o mesmo preço de compra, mas se a gente analisar friamente, com atenção, todos os impactos financeiros que eles geram ao longo do tempo, quando a gente fechar a conta depois de 3, 5, 10 anos, os resultados vão ser muito diferentes. Então, a seletividade, a atenção no momento de definir qual carro comprar é algo extremamente relevante. Por quê? Porque um sonho de um carro pode se tornar um pesadelo financeiro, um pesadelo para a sua vida e a gente quer evitar isso, né? Vamos procurar escolhas conscientes, escolhas bacanas para que a gente possa evitar arrependimentos. E isso é algo com que eu tenho trabalhado na consultoria automotiva pessoal Carro e Dinheiro, orientando as pessoas no Brasil inteiro a escolherem bem os seus carros. E considerando essa experiência, recentemente eu publiquei um livro digital chamado Como Escolher o Seu Carro Ideal. E todo o meu trabalho aqui nos vídeos, nos artigos, nos blogs, é justamente procurar orientar as pessoas para que elas busquem essas escolhas conscientes. Isso com certeza deve contribuir para a sua satisfação pessoal, para a sua satisfação financeira e isso acaba trazendo muito mais tranquilidade, acaba trazendo algo muito positivo e um nível de satisfação maior para você e para sua família. Se você gostou desse vídeo, também convido a se inscrever no nosso canal aqui, o Seu Carro Ideal, e a gente vai trazer ainda muitas novidades envolvendo seu carro e seu bolso. Então, fique ligado e eu agradeço bastante pela atenção, um grande abraço e até a próxima. Valeu, até mais, tchau!